Olá, meu nome é Maristela de Paula Andrade, eu sou antropóloga, professora aposentada da Universidade Federal do Maranhão, mas ainda vinculada à pós-graduação em Ciências Sociais. Eu vou tecer alguns comentários sobre a resolução número 11 do GSI, assinada pelo general Heleno, e que diz respeito aos quilombolas de Alcântara. Aliás, uma resolução editada em plena pandemia de coronavírus, quando os quilombolas estão confinados e assustados com a doença. Tenho acompanhado desde 1985 os vários desdobramentos da disputa territorial entre o Estado brasileiro e os quilombolas de Alcântara. Eu tive a oportunidade, em 2008, de participar de uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, em Washington, quando fui acompanhando 2 quilombolas de Alcântara, um pescador e uma professora, dos povoados Brito e Mamuna, respectivamente, no litoral do município. Os embates entre os quilombolas de Alcântara e o Estado brasileiro representam um conflito de longuíssima duração, que tem sido documentado por estudos tanto nossos, do professor Benedito Souza Filho e eu, quanto e principalmente pelos nossos alunos de graduação e de pós-graduação em Ciências Sociais. Em 2008 e em 2013, elaboramos algumas informações técnicas sobre esses embates, esses conflitos, em estudos que foram demandados pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República no Maranhão. Esses estudos subsidiaram ações que foram movidas pelo Ministério Público Federal em defesa dos direitos dos quilombolas de Alcântara. Essas ações movidas pela Procuradoria da República no Maranhão tinham como objetivo questionar a intrusão da porção litorânea do território quilombola de Alcântara e, sobretudo, a ideia de estabelecimento de corredores de acesso ao mar, ou seja, de acesso às áreas de pesca dessas famílias. A ideia de estabelecimento de corredores de acesso ao mar foi duramente combatida pelo Ministério Público Federal e totalmente rechaçada pelas famílias quilombolas. E o processo relativo a esse tema ficou parado na Câmara de Conciliação e Arbitragem durante vários anos, sem que essa Câmara tenha conseguido arbitrar entre os interesses nacionais, digamos assim, e aqueles direitos das famílias quilombolas. A resolução número 11, assinada pelo general Heleno, ignora todos esses embates travados pelo movimento quilombola de Alcântara, discutidos pelo Ministério Público Federal, e retoma a ideia do estabelecimento desses corredores numa área de mais 12 mil hectares a serem subtraídos do território quilombola, território este que foi delineado em um laudo antropológico específico e que foi desenhado também pelo INCRA no seu relatório de identificação e delimitação já publicado. Observe-se que a resolução número 11 não cita o CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, instituído pelos militares a partir de 1980. A resolução fala em CEA, Centro Espacial de Alcântara, que foi uma ideia surgida nos governos que se estenderam de 2005 a 2013. Note-se que o acordo de salvaguardas estabelecido com os Estados Unidos fala apenas em CLA, em Centro de Lançamento de Alcântara. Já a resolução fala em Centro Espacial de Alcântara. O CLA, sob controle dos militares, detém 8.700 hectares que foram retirados da área a ser titulada em nome dos quilombolas. O CEA, ao qual a resolução 11 faz menção, representaria 12 mil hectares, ou seja, toda a faixa litorânea do município, a ser subtraída, tirada, tomada das mãos das famílias quilombolas. Os quilombolas de Alcântara
por meio de seus movimentos próprios, movimentos de atingidos pela base, Sindicato de Trabalhadores Rurais e outros, associações, rechaça totalmente a ideia dos corredores, porque percebe como ela é genocida. Fechar as portas do litoral para as famílias quilombolas de Alcântara seria agravar sobremaneira a insegurança alimentar que foi provocada pelos militares quando jogou as primeiras famílias lá no início dos 80 nas chamadas agrovilas. Essa situação de insegurança alimentar a qual foram jogadas essas famílias está devidamente documentada com dados etnográficos em um estudo próprio que também produzimos. Resolução número 11 representa mais um violento ataque do Estado brasileiro contra os grupos quilombolas, contra o conjunto de famílias dos vários povoados do território étnico de Alcântara. Ela indica também o despreparo técnico dos planejadores deste atual governo, que desconhecem, que ignoram o modo de vida dessas famílias, ignoram ou fazem questão de ignorar o rico patrimônio imaterial desses grupos, que vem se construindo há séculos e que é também ancorado na relação que pescadores, agricultores, extrativistas, artesãos mantêm com o ambiente. O general Heleno retoma em sua resolução do GSI a malfadada ideia de remanejamento compulsório de populações, ideia duramente criticada, condenada, não aconselhada por organismos internacionais. A resolução número 11, assinada pelo general Heleno, mais uma vez, um ataque ao modo de vida dos quilombolas, o descumprimento de todos os dispositivos jurídicos nacionais, como também internacionais que o Brasil subscreve. É um ataque aos direitos das famílias quilombolas.